O depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef revelou em detalhes como é que funcionava o gigantesco esquema de corrupção que se instalou na estatal. Pois é, e nas gravações a que a TV Globo teve acesso, os delatores afirmam que o PT chegava a ficar com 3% dos contratos bilionários da Petrobras e que a propina era negociada direto com o tesoureiro do partido. O dinheiro desviado teria sido usado em campanhas eleitorais em 2010 e também beneficiaram o PMDB e o PP. Vamos então direto para Brasília conversar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. São declarações assustadoras sobre a cobrança de propinas milionárias e sem a menor cerimônia, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Olha, são dois depoimentos que se completam. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, explicou quanto porcentagem do valor dos contratos da Petrobras que se destinava a pagamento de propina para abastecer partidos políticos. E o doleiro Alberto Youssef deu mais detalhes da distribuição de dinheiro. Segundo os depoimentos, o esquema durou cerca de 6 anos e terminou quando Paulo Roberto Costa deixou a diretoria de abastecimento em 2012. O depoimento à Justiça de Curitiba foi todo gravado em áudio. Paulo Roberto Costa, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, resumiu assim o esquema de corrupção na maior estatal do país. Se houve erro, foi a partir da entrada minha na diretoria, por envolvimento com grupos políticos, principalmente, que, usando a oração de São Francisco aí, que é dando que se recebe. Eles usam muito isso. O esquema começou em 2006 no governo Lula. Partidos, o PT, PMDB e PP, indicavam os nomes para as diretorias da Petrobras. Os diretores fechavam contratos com empreiteiras que aceitavam pagar propina. O dinheiro era distribuído entre diretores da Petrobras, políticos e o doleiro Alberto Youssef. Inclusive, era entregue em espécie até em shopping. Foram citadas 13 empreiteiras, entre elas a Camargo Correia, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e Mendes Júnior. Paulo Roberto Costa explica como a propina era dividida entre os partidos. Dessa média de 3%, o que fosse diretor de abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PP, dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço. O ex-diretor contou ainda que João Vacari Neto, tesoureiro nacional do PT, era o operador do partido dentro da Petrobras. E Youssef ainda confirmou. Vou explicar para Vossa Excelência entender. O contrato é um só. Tá. Uma obra da Camargo Correia, 3 bilhões 480. Tá certo? Ela tinha que 34 milhões, ela tinha que pagar por aquela obra, para o PP. Eu era responsável por essa parte. A outra parte, eu não era responsável. Ele tinha que pagar mais 1%, mais os outros 34 milhões, ou 2%, no caso, o Paulo Roberto está dizendo, para outro operador, que no caso, o João Vacari. Paulo Roberto também detalhou a participação do PMDB no esquema. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB, então tinha também recursos que eram repassados para o PMDB. O diretor internacional era Nestor Cerveró e o de serviços Renato Duque, que, segundo o Paulo Roberto, receberam dinheiro da propina. Bom, era conversar dentro da companhia e isso era claro que sim. Sim, a resposta é sim. Paulo Roberto Costa revelou ainda que o dinheiro desviado abasteceu campanhas eleitorais de 4 anos atrás. Na minha agenda, que foi apreendida na minha residência, tem uma tabela que foi detalhada junto ao Ministério Público e essa tabela revela vários valores de agentes políticos de vários partidos que foram relativos à eleição de 2010. Nomes de políticos envolvidos no esquema não foram citados no depoimento, a pedido do próprio juiz. É que eles têm foro privilegiado, ou seja, a competência pela investigação é do Supremo Tribunal Federal e os nomes já foram informados ao Ministério Público. O operador, o doleiro Alberto Youssef, que também prestou depoimento, afirmou que o ex-presidente Lula foi pressionado para dar posse a Paulo Roberto Costa. Eu tenho conhecimento que para que Paulo Roberto Costa fosse
assumisse a cadeira de diretor da diretoria de abastecimento, esses agentes políticos trancaram a pauta no Congresso durante 90 dias. Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou louco, teve que ceder e realmente impulsar o Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento. E o CEF ainda confirmou: empresa que não pagava propina não fechava contrato. Se ela não pagasse, tinha ingerência política e do próprio diretor, que ela não fazia obra se ela não pagasse. Diante das novas revelações, a oposição cobrou no Congresso a convocação de uma reunião de emergência da CPI mista para aprovar a quebra de sigilo de todos os citados no esquema. Ana, Chico. Obrigada, Juliana. E a gente, claro, foi atrás de todos os partidos e das pessoas citadas aí na denúncia. O PT repudiou com veemência e indignação o que chamou de declarações caluniosas e declarou que todas as doações para o partido seguem as normas legais e são registradas na Justiça Eleitoral. A Secretaria de Finanças do PT disse que o depoimento traz informações distorcidas e mentirosas e que João Vacari Neto nunca tratou de qualquer assunto com Paulo Roberto. O Partido Progressista e o PMDB disseram que desconhecem as denúncias porque ainda não tiveram acesso ao conteúdo da delação. O advogado de Nestor Cerveró diz que não existe investigação contra ele. Renato Duque declarou que desconhece o teor dos depoimentos e que vai entrar com uma ação penal contra Paulo Roberto. José Dirceu diz que não indicou Duque para a diretoria da estatal. A Petrobras declarou que colabora com as investigações e que tem sido reconhecida pelas autoridades como vítima nesse processo de apuração. A Camargo Correia e a Odebrecht, a Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez negaram qualquer irregularidade. A Mendes Júnior declarou que não se pronuncia sobre processos em andamento. E a OAS não retornou às ligações. O Palácio do Planalto e o ex-presidente Lula não se manifestaram.